Graça e paz, irmãos. Que saudade. Tudo bem com todos? Curtindo uma quarentena forçada e alguns descansando, aproveitando, outros para estudar um pouco mais, outros para trabalhar mais sossegado em casa, outros para unir a família. Mas em tudo isso a gente vê que Deus está no controle de tudo. Nada foge ao seu controle. E para estudarmos a sua palavra, então temos mais tempos ainda. E voltando ao nosso assunto que iniciamos no primeiro domingo da Escola Bíblica, nosso assunto sobre entendendo a fé cristã, começamos a olhar primeiramente a Bíblia, o que ela é para nós, o que ela representa para nós, se a gente realmente pode levar a Bíblia a sério ou não. Vamos falar sobre sua inspiração, revelação e iluminação. São três termos que caminham juntos aí. E vamos falar também sobre o conceito da inerrância. A palavra de Deus contém algum erro? E o critério hermenêutico sobre interpretações da palavra de Deus. Começamos falando no domingo, no primeiro encontro nosso, que muitos críticos e ignorantes realmente alegam que a gente não pode levar a Bíblia a sério, por não ser, não podemos provar a sua autenticidade. Não existe um livro lá de trás que a gente, tá vendo, ele foi escrito lá há 2000 anos atrás. Então não temos esses escritos originais. E eles acham que os cristãos modificaram para impor as suas doutrinas. A Bíblia, segundo eles, teria sido mudada. Mas, por outro lado, eles creem nos historiadores gregos, por exemplo, Tucídides, Heródoto, Aristóteles, que tiveram suas obras escritas antes de Cristo e algumas só apareceram 1000 anos após Cristo. No entanto, são todos confiáveis, ninguém refuta. Está tudo bem com essas obras. Por exemplo, ninguém negará o valor, da obra de A Ilíada de Homero, que tem 653 manuscritos. Ninguém refuta. Quando fala sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia Sagrada, mas foi modificada, não dá para se confiar nela. Pois bem, só no Novo Testamento nós temos cerca de 2000 manuscritos, cópias de escrito dos anos 46 até o ano próximo de 100. Ano 46 foi quando o apóstolo Paulo escreveu a sua primeira carta. Uns acham que foi Tessalonicenses, outros falam que talvez foi a Colossenses. Mas Paulo escreveu a primeira carta que a gente tem registro no Novo Testamento. E João escreveu o último livro, que é o livro da Revelação, ou o Apocalipse, que foi escrito entre os anos 90 a 100 da nossa era cristã. Mas, há pouco tempo, em 1947, perto de 1950, foi encontrado diversos manuscritos em Israel, lá nas cavernas de Qumran, que é um local hoje visitado, bastante visitado por turistas. Alguns de nós e da nossa igreja teve até a oportunidade de passar nessa caverna e ver onde foram encontrados esses manuscritos, esses rolos, e até onde se pôde traduzir, porque eles estavam bem deteriorados, mas o texto bate palavra por palavra do que nós temos traduzido nas nossas Bíblias Sagradas hoje, comprovando realmente que ela é totalmente autêntica e não foi modificada. Do ponto de vista bibliográfico, a Bíblia possui mais base manuscrita do que qualquer outra peça literária da antiguidade. Só a fé dirá realmente que o texto da Bíblia foi modificado. Outra questão que o povo acha é que a Bíblia incomoda nas suas exigências morais e espirituais. A Bíblia sempre pede-nos uma definição de vida, o que a gente está olhando para o texto e o que o texto nos leva a tomar uma posição.
ela é ao mesmo tempo uma carta de amor de Deus, mas por outro lado, não deixe de ser um ultimato para as nossas vidas. Qual é a sua decisão que você vai tomar lendo esse texto? Promessas as pessoas querem, todo mundo, mas compromissos poucos querem. Seu ceticismo e sua incredulidade não são intelectuais, mas morais. Um certo comediante americano muito conhecido, Mark Twain, ele escreveu uma frase que marca bastante essa verdade de quem conhece a Bíblia, mas não quer levá-la a sério. Ele disse assim: o que me incomoda na Bíblia não são as passagens que eu entendo, mas sim as passagens que eu não entendo, mas sim as que eu entendo. O que o incomodava não era aquilo que ele não entendia, mas o que incomodava eram as passagens que faziam com que ele tinha que tomar uma decisão. Não se sabe até a sua morte se ele tomou uma posição ao lado de Cristo, mas ele conheceu a verdade, que é a palavra de Deus. Não cremos em algo feito por espertalhões, mas numa verdade que Deus revelou e preservou através dos séculos. O salmista, no Salmo 119, 89, ele diz o seguinte, olha aqui, Salmo 119, versículo 89. Olha o que ele diz: para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada nos céus. Para sempre. Ele confiava e sabia que a palavra veio de Deus que está nos céus. Os manuscritos dos quais dispomos hoje não são da época dos eventos que ocorreram, mas de uma geração posterior. Como podemos ter certeza, então, que é relato que é realmente o que aconteceu? Embora seja histórica, a Bíblia não é um livro de história. Ela é a interpretação da história, considerando-se os atos de Deus, o que ele efetuou na história dos homens. Como podemos ler em Êxodo 3:18, Deus entrou na história do seu povo. Olha o que diz Êxodo 3, versículo 18. E ouvirão a tua voz, e ireis, tu e os anciões de Israel, ao rei do Egito, e diz-lhes eis: o Senhor, o Deus dos Hebreus, encontrou-nos. O Senhor, Deus dos Hebreus, encontrou-nos. E Deus muda a história do seu povo ali no Egito, tirando-o do Egito, para libertá-lo, e depois ele mostra a história de Israel, a história da salvação que Deus oferece à humanidade. A tradição oral era muito forte nos tempos antigos. Outra coisa que a turma contava e ia passando, porque a escrita era muito dificultosa e custosa. Não é como nós temos a facilidade hoje de pegarmos um notebook ou um caderno e sair escrevendo, ou sair gravando. Na época eles não tinham essa tecnologia. E eles preservavam a sua história, as suas experiências, contando-as de geração em geração. Isso foi muito importante, porque muitos dos relatos foram passados de gerações a gerações e chegaram até nós. Assim podemos dizer que muito do sucedido com Israel foi contado e recontado para as gerações seguintes. Vemos isso de maneira bem clara na instituição da Páscoa, quando Deus fala para Moisés para instituir aquele dia de festa da Páscoa, né, que Deus estava libertando o seu povo. Quando a experiência do passado é batizada em uma cerimônia, deveria ser passada para os filhos dos seus filhos, e assim foi até hoje. O povo judeu ainda comemora a Páscoa exatamente como ela foi instituída lá atrás, com Moisés.
Dessa maneira, podemos dizer com segurança que aquilo que temos na Bíblia não foi inventado nem criado em nenhum momento, mas contado, recontado, vivido por gerações a fim, até que chegasse ao que temos em mãos hoje. Além disso, como cristãos, cremos na inspiração das Escrituras, conforme a gente pode ler lá em João 2, 21. Ele fala: não vos escrevi porque não soubestes a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira procede da verdade. Ele falou que não escreveu porque vocês não sabiam a verdade, mas porque vocês sabem e que, por isso, que nenhuma mentira procede da palavra de Deus, que é a verdade. Muito interessante isso. E a seguir vemos 3 pontos importantes, 3 conceitos que caminham bem juntos, mantendo uma estreita ligação entre si, são necessárias para se conhecer bem o ensino da Escritura, que é inspiração, revelação e iluminação. Para o autor do texto bíblico, veio a revelação. Para a Escritura que ele transmite, veio a inspiração. Para o leitor, que somos nós, que busca por meio dela a verdade e a vontade de Deus, virá nas condições de espiritualidade do Espírito Santo a iluminação. O profeta e o apóstolo foram movidos. Suas escrituras foram inspiradas. E nós somos iluminados. Essa frase do nosso irmão William Taylor, famoso missionário americano no Brasil. Muito interessante essa frase dele. Vamos ver então o que nós entendemos de inspiração. O termo vem do latim inspiro, que significa soprar para dentro. E significa que Deus soprou para dentro do autor bíblico a sua verdade. Obviamente que isso não é literal, como se o autor bíblico fosse um balão e Deus o enchesse com o seu sopro. Mas sim, Deus colocou a sua verdade na mente do autor. Na realidade, o que é inspirado não é um escritor humano, mas sim o texto bíblico. Veja o que Paulo diz a Timóteo em 2 Timóteo 3,16. Olha o que ele diz: toda a Escritura é inspirada, é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Ele fala que não é uma parte das Escrituras que é inspirada, ou metade dela é inspirada, ou 1/3 dela é inspirada. Ele fala, não, toda a Escritura é inspirada por Deus. O outro termo que a gente vê é revelação. O termo significa tirar o véu e mostrar algo que estava encoberto. Nesse sentido, revelação é o conteúdo registrado pela inspiração. O propósito da Bíblia é trazer o quê? A autorrevelação de quem? De Deus aos homens. Falar de Deus. E ele revelou-se a si mesmo. Já sabemos também que Jesus Cristo, seu Filho, é o clímax da revelação do Pai, de Deus. Então, podemos entender bem esse ponto do texto de João, que escreve da sua carta, João 1,18, no Evangelho de João. Ele fala assim, que ninguém jamais viu a Deus, a não ser quem? O Deus unigênito, o seu Filho, Jesus Cristo.
Interessante, depois da revelação, nós temos a iluminação. Esta palavra significa fazer a luz brilhar. Nós não somos inspirados simplesmente porque não recebemos a revelação, mas somos iluminados para conhecê-la. Vejamos o que disse o apóstolo Paulo para entender um pouquinho melhor, lá em Efésios, na sua carta à igreja de Éfeso, capítulo 1, versículo 18. Ele fala assim: sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais, olha que interessante, sendo iluminados os olhos dos vossos corações, Efésios 1, versículo 18, para que saibais qual seja o quê? A esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Sendo então iluminados os olhos do vosso coração. A iluminação é para os cristãos, para que a gente possa descobrir realmente as grandes verdades reveladas por Deus na sua palavra e a sua inspiração para as nossas vidas. Isso é importante, sabermos da iluminação na palavra de Deus. Por último, e não menos importante, vamos ver dois conceitos interessantes, uns nomes meio estranhos, mas um deles é o conceito da inerrância e o outro o conceito de hermenêutico. Vamos ver então o que a gente quer dizer com o conceito de inerrância. Não há nada no texto que possua engano? Pergunto para você no texto bíblico. Inerrância bíblica é a doutrina segundo a qual, em sua forma original, a Bíblia está totalmente livre de contradições, incluindo suas partes históricas e inclusive científicas. A inerrância distingue-se da doutrina da infalibilidade, ou seja, a Bíblia é infalível, a qual assegura que a Bíblia é inerrante quando se fala de assuntos de fé e sua prática, e não em relação à história e à ciência. Você pode me perguntar, mas Josué orou e parou o sol e a lua. Porque na época eles tinham como a Terra como centro do universo. Mais tarde, depois de Copérnico, a gente vai descobrir que não era bem assim. Mas era a visão que ele tinha, do conhecimento que ele tinha na época. A contra-argumentação é que Deus inspirou o autógrafo, ou o manuscrito original, aquele traduzido pelo escritor bíblico, e não as cópias que eles fizeram. A inerrância dos conceitos ou das palavras. Posso perguntar? As palavras ou os conceitos? Que a gente está falando de inerrância, que não existe erro. Quanto à linguagem científica, quando a linguagem científica enfocada pela Bíblia mostrar equivocada, como é que você procede? E aí? Vejamos essa declaração do Dr. Harold Lindself. Esse irmão foi um irmão do fundador do Colégio Fuller, ou Wheaton College. Ele é um teólogo e escritor no passado. Ele diz o seguinte: a inspiração está inextricavelmente ligada à autoridade e à inerrância. Charles Rhodes percebeu isso quando foi inquirido se a Bíblia continha equívocos históricos e científicos. Ele asseverou, ou seja, afirmar com segurança, que há uma diferença fundamental entre o que os escritores bíblicos pensaram e escreveram em nível pessoal e o que eles escreveram nas escrituras. Eles podiam crer que o Sol gira ao redor da Terra, mas não ensinaram isso na escritura. Ninguém saiu discutindo ciência na época. Ele simplesmente falou que o Sol parou. A linguagem da Bíblia
é a linguagem do cotidiano e é baseada no que ele via, no aparente. Foi usada, então, uma linguagem que a gente chama de fenomenológica, como ainda hoje usamos. A gente diz o pôr do sol e o nascer do sol. Pergunto, o sol nasce? O sol se põe? Não, porque é a Terra que está girando em torno do sol. Mas é um termo que a gente usa hoje, como a gente vê. Por último, o critério hermenêutico. Hermenêutica é o nome que se dá à ciência da interpretação das Escrituras. Vamos estabelecer alguns princípios desde já, com base no que vimos até então. Sendo toda a palavra de Deus, a Bíblia não pode se contradizer. Se Jesus Cristo é a revelação final de Deus, e a gente vê isso nos 2 primeiros capítulos de Hebreus, leia com calma esse livro que fala realmente da pessoa de Jesus Cristo. Ele é a chave hermenêutica, ou seja, a ciência da interpretação, para se entender a Bíblia. É o Novo Testamento que interpreta o Velho Testamento. Sem Jesus, a Bíblia não tem sentido nenhum para nós. Sem Jesus, a leitura do Antigo Testamento estaria incompleta. Ele está apontando para Jesus e cadê? Então, Jesus realmente é a interpretação. O Novo Testamento é a interpretação do Velho Testamento. O critério hermenêutico está bem claro na declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira sobre as Escrituras Sagradas, que eu vou ler para vocês. Diz assim o critério hermenêutico: a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. É o registro da revelação que Deus fez de si mesmo aos homens. Sendo Deus seu verdadeiro autor, foi escrita por homem inspirado, lembra que ele soprou, e dirigidos por quem? Pelo Espírito Santo. Tem por finalidade o quê? Revelar os propósitos de Deus, não ensinar ciência, geografia, história, não. Revelar os propósitos de Deus para as nossas vidas. E levar quem? Os pecadores à salvação, edificar-nos e promover quem? A glória dele, de Deus. Seu conteúdo é a verdade, sem mescla de erro nenhum, e por isso é o perfeito tesouro de instrução divina. Revela o destino final do mundo e os critérios pelos quais Deus vai julgar todos os homens. A Bíblia é a autoridade única em matéria de religião, é o fiel padrão pelo qual devem ser aferidas as doutrinas e a conduta dos homens na terra. Ela deve ser interpretada sempre à luz da pessoa e dos ensinamentos de Jesus Cristo. Temos para todas essas defesas da Convenção Batista Brasileira os textos que afirmam essas afirmações que fizemos acerca dessa declaração. E você terá acesso assim que voltarmos ou distribuirmos para você eletronicamente a apostila que temos sobre esse estudo fantástico que é teologia sistemática, que fala das verdades das Escrituras. Depois nós vamos ver as verdades sobre quem é Deus, quem é Jesus Cristo e o Espírito Santo, a Trindade. Que Deus possa acrescentar no seu coração o estudo da sua palavra e desafiá-lo para que você estude a palavra de Deus, não simplesmente leia um texto, mas separa um texto, medita nesse texto,
Vê o fundo histórico do texto, o que ele está falando, para quem está falando, para que você não pegue um texto qualquer na Bíblia e não entende sobre o que está falando. É muito importante você ter uma chave bíblica para estudo, um dicionário bíblico à sua mão, e aí você vai realmente conhecer as verdades que Deus quer que nós conheçamos para adorá-lo como ele deve ser adorado. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula. Amém.